Olá, príncipes e princesas, está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. O tempo correndo e a gente correndo junto. Não pode ficar para trás. Então, é bom compartilhar a palavra de Deus. Todo dia é o alimento. Então, tem muita gente desnutrida espiritualmente porque esquece do pão e da água espiritual. E aí, quando se dá conta, está muito fraquinho, muito desnutrido. Igual uma vez, um certo período da minha vida, eu era neurótica com balança. De verdade, gente, qualquer 1 quilo a mais, pelo menos uma vez por semana eu me pesava. Perdão. Pelo menos uma vez por semana eu me pesava. Qualquer quilinho a mais, eu cheguei em um ponto assim de tomar 2 dedinhos de café de manhã e uma fatia de pão. Ou se fosse pão francês, eu partia e um pedacinho de alguma coisa até perder aquele quilo. Resultado de tudo, eu estava desnutrida e desidratada. Olha que ponto a gente chega, né? Cada um tem suas esquisitices da alma. Depois eu melhorei, agora eu me peso assim 2 vezes ao ano. Eu acho, melhorei bastante, né? Melhorei bastante. Eu fiquei desnutrida. Mesma coisa espiritualmente falando. Se a gente não se alimentar todo dia e devidamente, então nosso espírito fica desnutrido e a gente não tem força para enfrentar as hostes do mal, que infelizmente existe. Ou felizmente, porque se não tiver o mal, a gente não sabe o que é bom. Se não existe o bom, a gente não sabe o que é o mal. Enfim, é mais ou menos isso. Eu vou compartilhar em Efésios 2, onde ele diz aqui, o subtítulo fala que a salvação é pela graça. Então, graça aqui no sentido de favor não merecido. Nós não merecemos, mas ele nos salvou. Ele diz aqui, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, constantemente tem as pessoas falando assim, você tem que ir para a igreja, Jesus está voltando, você vai morrer sem salvação, você não vai para o céu. Aí vem outros e falam, olha, você vai para o inferno porque você não abre mão do brinco e tal. Gente, teve uma época que eu abri mão de tudo. Quando eu subia a monte, se dissessem para mim, o povo da sã doutrina, se dissesse planta bananeira meio-dia na Avenida Brasil, eu teria feito. Disseram para mim, olha, teu filho ainda não largou os ilícitos porque você é muito vaidosa, você parece pomba, né? Então,
E eu peguei tudo, todos os enfeites, tudo. Eu dei lá para a festa junina da rua e meu filho só piorando e só piorando, piorando até. E toda vez que eu subia monte, eu ia em consagração, alguém dizia assim: Deus manda te dizer que ele vai recolher teu filho. Teu filho brinca muito com a palavra de Deus e Deus manda. Então, durante os 7 anos, eu passei assim. Nossa, gosto nem de lembrar, foi bem pesado. Quando a própria Bíblia diz claramente, pela graça, é favor não merecido, nós não há nada que façamos que possa recompensar o que Jesus fez por nós, por mim, por você. Mas na hora do aperto, na hora por um filho, então a gente faz qualquer coisa. E mesmo conhecendo a palavra de Deus, tudo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo fala da suficiência da cruz, mesmo assim eu me deixei levar. Eu achava que era tirando os brincos, os enfeites todos, que era que o meu filho ia se voltar para o Evangelho. Ele quis se batizar, meu filho era batizado na Igreja Batista. Desde que ele nasceu, ele gostava, ele quis se batizar, foi por conta dele mesmo, mas depois que ele descobriu coisas, as coisas, então, que eu já falei em outros vídeos, aí ele mergulhou nos ilícitos e não queria mais e dizia: olha, Deus me livra porque quer, eu não estou pedindo. E mais eu ia nas consagrações, eu subia monte, eu já estava bem magrinha, com o pulmão já fraco de novo, porque eu já tinha tido a tuberculose e os médicos disseram que era para sempre eu evitar noites mal dormidas, evitar chuva, comer direito, principalmente os alimentos bons para o pulmão, enfim, mas para a restauração de um filho, disseram que era porque eu tinha que subir monte, eu subia, era porque eu tinha que jejuar, eu jejuava, era porque eu tinha que jogar meus brincos fora, minha maquiagem fora. Então, tudo isso eu fui fazendo e acabei ficando doente de novo. Quando é muito simples aqui, ele fala que o apóstolo diz assim, no outro tempo, quer dizer, antigamente, quando a gente não conhecia a palavra, então a gente fazia todas essas coisas. A gente desprezava a suficiência da cruz e ficava fazendo obras da carne, como se fôssemos sermos salvos por essas coisas aqui. Quando na verdade a palavra de Deus é bem claro aqui, porque nós somos feitura dele, para a honra e glória do nome dele. É tão fácil a gente entender e tomar posse de tudo que está aqui. Eu nunca vi um conselho errado, eu nunca vi uma mensagem errada na palavra de Deus aqui. Então, quando o meu filho partiu, se cumpriu tudo, todas as profecias que falaram durante os 7 anos, não teve um servo ou serva que dissesse, não, continua orando que Deus vai restaurar a vida dele. Não teve nenhum durante 7 anos. Até aqui na Bíblia, quando eu chegava em casa aborrecida, eu dizia, Deus, eu não quero ouvir essa gente, fecha a boca dessa gente e fala comigo na palavra. Então eu abria a Bíblia e caía sempre no mesmo lugar. Em Ezequiel 24:16, eu acho. Filho do homem, de um golpe tirarei a delícia de teus olhos. Não chorarás, não correrão as lágrimas, geme em silêncio e não faças lamentação pelos mortos. Então eu fechava a Bíblia e achava que não era Deus que estava falando. Até que um dia aconteceu mesmo, eu recebo a notícia que ele estava lá no IML. Então, gente, é muito fácil a gente ler a Bíblia como palavra de Deus. Eu não vejo motivo nenhum para não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Todinha, Antigo Testamento, Novo Testamento, é um conforto para a alma, é um alimento para o espírito, para a gente vencer todas as artimanhas do inimigo.
tudo que o mundo apresenta para a nossa natureza terrena é falar mais alto do que o espírito. Mas nessa luta do espírito contra a carne, a única forma da gente vencer é lendo a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, porque tem muita gente que lê apenas para combater os crentes, né? Porque crente é todo que crê em alguma coisa. Tem gente que não crê, mas lê de curiosidade, porque é o livro mais lido do mundo em todos os séculos, então vou ver aqui o que tem de interessante aqui. Então, a palavra é essa. Para a gente não ser enganado, a única forma é ler mesmo, ler com atenção, de preferência falando com Deus. Deus me ensina aqui, eu sei que é a tua palavra esclarece, me dá o entendimento, e a Bíblia por si só se explica, tá? Você não precisa fazer curso, pagar cursos caros. Se quiser e puder, é bom, mas se não tiver nem Bíblia de estudo, aí essa aqui não é de estudo, ela é toda simplesinha. Olha, ela é bem simplesinha, ela não tem rodapé explicativo, essa aqui não tem nada. Mas aí eu anoto aqui do lado, eu pego sempre aqui um papel, eu escrevo aqui qual foi minha dúvida, qual foi o texto que eu não entendi direito, aí eu vou lá no Google, explicação do versículo tal, estudo do versículo tal, do capítulo tal, e aí eu venho ali várias versões, várias explicações, e aí eu vejo qual é a que está mais compatível aqui. Assim eu consegui me livrar de lobos devoradores. Foi só dessa forma. Então, é isso que eu queria compartilhar. Se esse conteúdo traz paz para a tua alma, então você se inscreve, dá seu like, comenta, pode discordar de mim, pode completar alguma coisa que eu não falei. Eu não fico aborrecida não, fico bem agradecida, porque eu acredito que a gente vai edificando uns aos outros dessa forma, na paz de Jesus. Então vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as pessoas pelo mundo afora que estão sofrendo, todos os lugares em conflitos por birutices humanas, por egoísmo e insensatez. Então vamos orar pelos enfermos, pelos necessitados que estão sem trabalho, muita coisa que a gente tem para fazer nesse mundo. É isso, vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Deus, pelos amigos que nos adoçam a vida, que nos ajudam. Recompensa, Deus, a cada um. E ser com aqueles também, Senhor, que estão determinados a nos fazer o mal, sem razão nenhuma, sem motivo algum. Eu te peço que ilumina a mente deles, o coração, Senhor, que reconheçam que não é vantagem ser do mal, ser das trevas, que o inimigo não tem nada de bom, dá com uma mão e tira com 10. Só tu mereces toda a honra, todo o louvor, pelos séculos dos séculos, Deus. Também eu quero te pedir, Pai, por essa pessoa que está precisando de uma porta de emprego, Senhor, urgentemente. As dívidas estão se acumulando e as angústias na alma também. Esse lar, Senhor, que está em conflito, Senhor, pensando em se separar, Deus. As crianças, Pai, que vão para a escola, põe, Senhor, o temor no coração dos professores para ensinar o que é correto às crianças, aos jovens. Passa em revista, Senhor, cada professor de faculdade, cada servo teu, Senhor, que prega com sinceridade a suficiência da cruz, e perdoa, Deus, nossos pecados. Em nome de Jesus, mas te agradecemos por tudo, Pai. Mesmo não estando entendendo nada, eu te agradeço. Amém. Então, gente querida, muito obrigada mais uma vez e graça e paz para você.